Espaço, pensar e exercitar. Hoje nós vamos abordar a questão dos nossos limites individuais, do limite das pessoas que estão conosco e do nosso entendimento dos limites. Antes de mais nada, eu desejaria falar que os limites não são só barreiras de limitação, mas também são espaços aonde nós podemos chegar. São espaços que de alguma forma são de nosso domínio. Quando nós falamos de limites, a ideia inicial pode ser a de uma obstrução, de uma demarcação, de uma restrição. Isto é um dos aspectos do limite. Mas o limite também é até onde nós podemos chegar, e o conhecer os nossos limites e os limites das outras pessoas faz com que nós venhamos a respeitar os nossos limites, os limites dos outros, mas também, conhecendo os nossos limites, nós podemos avançar um pouco mais, sem com isso prejudicar a quem quer que seja. Então, os limites não são só restritivos, eles também podem nos dar um espaço maior de liberdade se nós soubermos lidar com os limites. E para me basear em relação a isto, eu estou trazendo aqui o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, a Lei de Liberdade. Na verdade, é a nona lei. Então, o Kardec faz perguntas e os espíritos respondem, e essas perguntas e essas respostas podem servir de base para sobre o que vamos falar. A questão 825 faz a seguinte pergunta: há posições no mundo que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Ou seja, sem limite nenhum, não é? A resposta dos espíritos: não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Interessante verificar que nessa resposta aqui os espíritos foram concisos, objetivos, né? Dizendo que não, que nós não gozamos de liberdade absoluta porque uns dependem dos outros, os grandes e os pequenos. Questão 826, o Kardec vai desdobrando a pergunta de acordo com a resposta. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Resposta dos espíritos: o eremita no deserto. Desde que hajam dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Interessante essa pergunta, né? De modo algum, porque é um direito que vem da natureza. Bom, aí vamos ficar nessas questões aí para fazermos as nossas reflexões e acrescentar algo que possa ser útil. E no dia de hoje, eu estou gravando este áudio no dia 2 de setembro de 2021. Essa questão dos limites me veio à mente. Em alguns momentos, eu conversei com algumas pessoas sobre essa questão dos limites e também refleti muito
sobre os limites que cada um tem, inclusive os meus limites, os limites que todos nós temos. E quando nós passamos a refletir sobre os nossos limites, em primeiro lugar, a gente pode começar a ter um pouco mais de contato com a nossa natureza, com a nossa essência, e verificamos que nós não conseguimos fazer tudo, mesmo que nós venhamos a ter a intenção de realizar diversas coisas num determinado tempo, com uma determinada qualidade, e contando com o apoio de tudo que está à nossa volta. Há vários fatores que nos limitam. Nós podemos ter limitação de tempo, nós podemos ter limitação de energia psíquica para realizar uma tarefa. Nós dependemos dos outros, nós dependemos até da condição climática, dependendo da atividade que nós queremos realizar. A natureza física e também a natureza espiritual nos colocam limitações. E essas limitações, muitas das vezes, nos desafiam. E nós vamos constantemente exercendo as nossas atividades, as nossas relações, e à medida em que vamos vivendo, vamos percebendo que nós temos limites, sim. Os nossos limites, eles vão se transformando ao longo das nossas existências. E em cada fase da vida, nós vamos experimentando os limites que são, às vezes, impostos, às vezes estabelecidos de forma sutil, às vezes firmado de forma ostensiva. Todos nós temos os nossos limites. E às vezes nós nos esquecemos dos nossos próprios limites e nos julgamos um pouco mais poderosos do que realmente somos, quando na verdade pode estar nos faltando a humildade de reconhecer as nossas limitações. Mesmo quando nós realizamos tarefas importantes, quando nós nos sentimos realizados por executar uma atividade de sucesso, se nós pararmos para pensar, embora exista nisso nosso mérito, nosso esforço, a gente pode pensar que quase com certeza nós tivemos ajuda para a realização desta tarefa. Por isso que aqui no Livro dos Espíritos, a questão 825, aborda bem isto, né? Dizendo, aonde há duas pessoas, há um limite. Aonde nós precisamos compartilhar a existência com mais alguém, o limite já está estabelecido. Todos nós temos os nossos limites. Todos nós estamos nos relacionando com esses limites no dia a dia. E às vezes nós nos esquecemos disto. E também nos esquecemos dos limites que as outras pessoas possuem. Nós, muitas das vezes, nos indignamos com uma ou outra atitude de alguém que está próximo a nós. Fizemos as nossas avaliações, os nossos julgamentos, muitas das vezes implacáveis, e não aceitamos muitas das vezes as atitudes das pessoas que estão se relacionando conosco. Mas, se nós pararmos para pensar, as pessoas que se relacionam conosco também têm os seus limites, também têm os seus interesses, também têm as suas visões sobre o mundo
que não são necessariamente as mesmas visões que nós temos. Nós gostamos, muitas das vezes, de esperar do outro aquilo que o outro não tem para nos dar. E será que nós não estamos também esperando de nós, neste momento, o que ainda não conquistamos? Será que nós estamos percebendo a nossa atuação diante da vida? Será que nós estamos reconhecendo os nossos limites? Isso no sentido de limitação. Mas dando continuidade à fala inicial, conhecer os nossos limites, lidando com os nossos limites, como é o tema desse áudio, nós vamos descobrir que muitas das vezes nós temos uma atitude acanhada perante a vida. E essa atitude é uma atitude que faz com que nós não venhamos a explorar os limites já conquistados. Faz com que nós, por receio, por medo, por insegurança, fiquemos atuando numa zona restrita, sem explorar o que nos é permitido. Então, lidando com os limites também significa explorar todas as nossas possibilidades. E não há como explorar todas as nossas possibilidades sem chegar na fronteira dos nossos limites. Eis aí a grande dúvida: aonde está essa fronteira do limite que está terminando, mas ainda é meu, em relação ao limite do outro que está começando? Nas nossas vidas não existe uma cerca, um marco físico que estabeleça muitas vezes claramente este limite. Mas nós sabemos que o respeito ao próximo, que o respeito à individualidade do próximo e que o respeito também à nossa individualidade e aos nossos limites pode constituir num exercício de experiências, de acertos e de erros que vão fazendo com que todos nós venhamos a perceber que nós estamos nos relacionando e que nós precisamos do outro, mesmo que o outro pareça nos atrapalhar. Será que não é este um ponto da nossa angústia? Será que nós não podemos nos relacionar com o outro de uma outra maneira, tendo uma expectativa um pouco mais nivelada com o próprio desejo do outro? Será que a liberdade do outro está sendo considerada? Ou será que nós nos julgamos um pouco superiores ao outro, a ponto de querer dirigir a vida daqueles que nos cercam? São as diversas facetas da nossa personalidade se manifestando em relação aos limites. Cada um refletindo sobre os seus limites, sobre as suas condições, percebendo e tendo a empatia e o senso de oportunidade na relação com o universo que nos cerca, vai aos poucos aprendendo a fraternalmente se relacionar com o outro, perdoando-o, esquecendo eventuais deslizes do outro, assim como nós desejamos que o outro nos compreenda e nos perdoe. Não há dúvida de que o ensinamento de Cristo de amar ao próximo
como a si mesmo, pode se encaixar dentro dessa questão dos limites. O amor estabelece limites, sim, mas o amor também amplia os nossos limites numa relação harmônica, numa relação que não é uma relação egoísta, não é uma relação de propriedade privada, de uso exclusivo, não é? Se nós pensarmos que os nossos limites, às vezes, são estabelecidos também pelo nosso desejo de dominação do outro. Há necessidade disto. Vamos refletir sobre os nossos limites. Que a paz de Deus esteja conosco e que o amor de Cristo inunde os nossos corações. Obrigado por ouvir.